pior é quando, o que eu já vi, né? Porque a gente vê lá nas nossas pacientes modelo, onde a gente tem o atendimento da clínica escola, ela omite a informação. Aí ela fez um procedimento faz pouco tempo, não conta, porque ela já tentou e foi recusada, não foi liberada para ela seguir, aí ela vai e faz por cima. Aí acontece uma reação não desejada, né? Uma reação exacerbada, um edema, aí a cliente fica falando que foi a responsabilidade de quem fez, né? Ou da instituição, que não foi. E aí você descobre todo o caso. Né? Existem alguns procedimentos que nós até conseguimos com destreza identificar. Mesmo que talvez o paciente não seja muito claro naquele primeiro momento, a gente avaliando identifica se tem ou não, se não tem. Até porque a gente precisa saber disso pensando numa segurança do paciente. Sim. Mas às vezes tem coisa que a gente não consegue saber. Por exemplo, quadros de alergia, às vezes é difícil. Talvez o paciente nem saiba que ele tem alergia a uma determinada porque ele substância. Nunca fez. E aí a gente acaba expondo o paciente e ele desenvolve quadro alérgico. O que eu sugiro? Eu falo isso para os alunos. O paciente ele chega num primeiro momento, numa avaliação. Ele vai começar um tratamento. Sempre, gente, menos é mais. Nunca agride demais essa pele. Nunca vai muito além nessa pele na questão do invasivo. Por quê? Para você conhecer qual que é a resposta desse organismo. Para você conhecer como que o organismo responde mediante ao tratamento que a gente faça. Com isso, a gente consegue gerenciar muitas vezes essas intercorrências. Então, vão com calma. Eu vejo, às vezes, o paciente, na primeira sessão, a gente já dá uma paulada no tratamento dele. Não façam isso. Vai com calma, entende essa fisiologia, entende como essa pele responde, entende como esse paciente responde e vai construindo a casinha, como eu falei, né? Tijolo por tijolo até a gente entregar o resultado que a gente consegue de uma forma segura. E uma outra dúvida, né? Bioestimulador ou preenchimento? O que a gente faz? Cada um tem o seu papel na estética. Um trata uma coisa, o outro trata outra coisa. Os bioestimuladores de colágeno, e hoje a gente tem, né, grande visibilidade em cima dos bioestimuladores, é o que a gente falou. Pensando que a gente vai fazer com que o organismo do nosso paciente volte a produzir substâncias que, conforme a gente vai envelhecendo e tem diminuição da atividade do fibroblasto, a gente perde naturalmente no processo de envelhecimento. O bioestimulador faz com que o nosso organismo volte a produzir essas substâncias e aí a gente consegue uma melhora de espessamento dérmico, a gente consegue melhorar a estruturação da face. Melhorar o volume, tirar aquele aspecto cadavérico, conseguimos devolver um pouco como eu falei, de volume da questão dérmica a gente consegue. Quando utilizado em pontos estratégicos, como eu falei, a gente melhora a estruturação da face. Então, eu considero o bioestimulador um padrão ouro para muito tratamento. Eu também. Tá? Preenchedor, ele também tem seu espaço, até porque tem regiões que o bioestimulador não performa tão bem. Sim. E aí a gente precisa entrar com preenchedor. Então, cada um tem seu espaço na estética. Mas eu não sei se está certa essa minha visão, mas eu vejo assim. Bioestimulador, tratamento. Sim, né? sim. Produção de colágeno. Exato. Então, o bioestimulador, ele vai tratar, ele vai fazer você voltar a produzir colágeno. E o preenchedor vai preencher. O preenchedor, né? Em outras palavras, trata um pouco... embora que a gente tenha, né, a gente sabe o processo de reparação tecidual e tudo mais, mas basicamente o que ele faz é devolver volume. Isso. E aí a gente tem que entender o que a gente usou como exemplo o bigode chinês. Esse bigode chinês, né, que é o suco nasolabial que a gente forma. Por que ele apareceu? Será que ele apareceu porque nós perdemos a estruturação do terço médio? E aí o que eu tenho que fazer? Preencher o bigode? Se eu preencho o bigode, eu não estou tratando a causa. Fica aquela bananinha, né? Fora que então, eu não estou tratando a causa. Eu estou apenas disfarçando algo que foi causado por outro motivo. E aí, o que é o motivo? A estruturação. Aí eu entro estruturando o terço médio, que talvez a gente associe o bioestimulador, e a gente sabe que os preenchedores também utilizados em pontos estratégicos conseguem melhorar a estruturação da face. Sim. Então, é saber naquele primeiro momento identificar. Mas ele estrutura, coloca, puxa a água, né, no crosslink e estrutura. Mas ele não estimula tanta produção de colágeno-elastina como o bioestimulador acaba performando de uma forma melhor. Foi o que eu falei. Inicia um tratamento, talvez bioestimulando, e a cereja do bolo entra com preenchedor. E aí, depois que melhorou, você verifica o que falta para desenhar. E perfeito. Gente, bioestimulador demora pelo menos
quanto tempo pra gente ver O resultado? processo de bioestímulo, gente, ele não é automático, sabe? Tem paciente é igual toxina, que a gente aplicou, terminou a sessão e ele fala, tá do mesmo jeito? Eu falo que, bom, estranho seria se não estivesse. A toxina, por exemplo, de 10 a 15 dias pra gente conseguir ver o resultado, é um período de tempo menor. O bioestimulador, como nós induzimos o organismo, né, a fazer essa neocolagênese, ele leva mais um tempo. Então, eu sempre falo pros pacientes, ó, 1 mês e meio, 2, a gente volta De e reavalia. 45 dias a 60 dias pra Exato. reavaliar e aí fazer o preenchimento no resto da estrutura. Exato, porque aí a gente começa, esse processo de bioestímulo continua. Nós sabemos de bioestimuladores hoje no mercado que tem durabilidade de 18, 24 meses, mas não é no imediato. A gente, como estimula o organismo nessa produção, leva em torno de 45, 60 dias, é onde a gente reavalia. E é gozado que às vezes as pacientes me mandam mensagem com 15 dias falando, tá igual. Aí eu falo, espera, espera. Aí ela avó manda depois de 20 dias. Ainda tá igual? Eu falo, espera, calma. Aí passam-se 30, 45 dias, ela fala assim, ó, eu tô sentindo um pouco diferente. Eu falo, então está começando. E aí ela volta, por exemplo, com 30 dias, ela fala, nossa, a minha pele já é outra, eu já sinto muita diferença. E aí, às vezes, o profissional reavalia se faz realmente uma nova aplicação, né? Se segue com o protocolo, ou se não. É porque às vezes já resolveu, né? Às vezes, uma sessão, dependendo da idade da paciente, dependendo da qualidade de pele dela, já é Ou suficiente. da própria produção. Eu já tive casos de senhora, paciente modelo nossa, que, gente, eu fiquei chocada. Ela fez uma seringa de bioestimulador e quando ela voltou, resolveu. E outra que fez o mesmo procedimento, o mesmo produto, o mesmo dia e não teve a mesma produção de colágeno. Porque é o que a gente mencionou. É algo que nós estimulamos o próprio paciente, o organismo do próprio paciente a formar, né? Uma neocolagênese. Então, depende muito como está esse organismo. Será que esse organismo ele é nutrido e ele tem todos os substratos suficientes para a formação desse novo colágeno? Ou será que não? Por isso que a gente tem que chegar como um todo. Muitas vezes acaba sendo... Ou a até gente entra com uma equipe multidisciplinar. alimentação, né? Exato. É aquele caso, assim, o pessoal fala assim, eu fiz, a minha amiga também fez, e eu não tive o resultado igual ao dela. E Por não quê? não vai ser igual, porque o seu organismo não é o mesmo organismo Eles que a chegam sua bravos, amiga. né? Sim, e é o que eu falo, a gente tem que avaliar essa questão como um Aí todo. eu falo, você fuma, ela não. Você come muito doce, ela não. Exato. Ela faz Você atividade curte- física, ela não. Você curte um sol, ela não. Você né? vai pra balada, ela não. Então é completamente Gente, diferente. o sol, gente, é o nosso pior inimigo. Eu falo pras minhas pacientes, eu falo, gente, não fiquem lá na praia meia hora de um lado, meia hora do outro. Eu falo. Meia hora de um lado, meia hora do outro. Porque o fotoenvelhecimento, ele agride demais. E ele acaba antecipando muitas vezes o que naturalmente já iria acontecer, a gente antecipa o processo. Então, pensem bem quando vocês forem ficar no sol, lá, né, se queimando, né, embaixo do sol, porque talvez você vai envelhecer de forma mais precoce.